Esse é o podcast Áreas Contaminadas, um dos canais de divulgação científica da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Reis, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos no ano 2 do podcast. Sigam a gente também no YouTube, canal ECD Training, no Instagram, @ECDambiental, no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Assine a nossa newsletter e fiquem conectados. A trilha sonora foi composta pelos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato-Sampa e @Guilherme.Durão. Nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade para que vocês ganhem poder pelo conhecimento e ao mesmo tempo dar voz às pessoas do GAC, reconhecendo seu papel e importância pessoal e profissional. O podcast Áreas Contaminadas é um espaço aberto e democrático com opiniões diversas sobre temas ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas e ao meio ambiente. Todos e todas são bem-vindos. O oferecimento é da ECD Training e dos colaboradores do Apoia-se. A edição é de Lilian Coreiaço Rios. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, descascando as cebolas, andando de bike no parque, limpando o capacete, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis e esse é o episódio número 123 do podcast Áreas Contaminadas, editado por Lilian Coreiaço Rios e oferecido pelos nossos queridos colaboradores e colaboradoras do Apoia-se. O podcast Áreas Contaminadas conta com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também com os patrocinadores Ouro, Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Agradeço demais a companhia de todas e todos vocês. É uma grande honra para mim ter vocês aqui com a gente semana após semana. Como vocês já sabem, os nossos canais são mantidos com a ajuda dos colaboradores e colaboradoras financeiras no Apoia-se. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco, ajudará muito a nós da ECD e também ajudará toda a nossa comunidade, pois permite que a gente continue lendo, escrevendo, pesquisando, etc., para fazer essa divulgação científica aqui. Para fazer essa contribuição financeira é só você acessar o site apoia.se/ecdambiental. É relativamente simples e seguro, você pode escolher como vai fazer esse eventual pagamento, boleto, cartão de crédito, etc, etc. Aproveitando, gostaria de deixar público meus agradecimentos aos nossos colaboradores, que querem que podem contribuir com a nossa ideia de compartilhar conhecimento sobre o gerenciamento de áreas contaminadas, sobre meio ambiente, sobre ciência e economia, e de construir um mundo melhor e mais justo para todas e todos. Os nossos apoiadores financeiros atualmente são os seguintes: Lilian Puerta, Leandro Oliveira, Leandro Freitas, Larissa dos Santos, Larissa Macedo, Joyce Cruz, José Gustavo Macedo, João Leme, João Paulo Dantas, Guilherme Corino, Gilberto Vilas Boas, Heraldo Jaquete, Heitor Gardenal, Felipe Ferreira, Felipe Nareta, Fabiano Rodrigues, Diego Silva, Daniel Salomão, Daiane Teixeira, Cristina Maluf, Bruno Bonetti, Bruno Bezerra, Bruno Baltazar, Bruno Fiscuc, Beatriz Lucassac, Augusto Amável, Átila Pessoa, André Souza, Alain Humberto, Alisson Dourado, Ábila de Moraes, William Taquia, Wagner Rodrigo, Thiago Soares, Tatiane Grilene, Tatiana Citolini, Tamara Dias, Sueli Almeida, Silvio Almeida, Sandra Pacheco, Rodrigo Alves, Roberto Costa, Renato Kumamoto, Rafael Godoy, Pedro Astolfi, Paulo Negrão, Marina Mello, Luiz Ferreira, Luciana Vaz, Luana Fernandes e mais 6 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Gostaria também de convidar vocês a ouvir os episódios do Screening de Notícias. Nesse momento já temos 6 episódios no ar e o 7º está sendo preparado aqui para vocês. O Screening de Notícias é um mini podcast lançado para comemorar os 2 anos desse nosso aqui querido podcast Áreas Contaminadas, onde eu e a Lilian conversamos sobre as principais notícias do GAC, de meio ambiente, economia e tal, como se fosse na newsletter, mas em formato podcast. Gostaria também de relembrar vocês que estamos nesse processo de lançamento de uma série de podcasts falando da 2ª Conferência ESA sobre o gerenciamento de áreas contaminadas. O primeiro episódio dedicado à conferência foi lançado na semana passada, uma conversa com o pessoal da Saúde Ambiental, que organizou e colocou tudo para funcionar ali no evento. No próximo episódio dessa série, reunirei novamente 3 dos 4 participantes do episódio 111. Nesse episódio 111, Cristina Maluf, Leonardo Marquesani, Matheus Evaldi e Otávio Rodrigues comentaram sobre a Conferência Batelli, a maior do mundo na nossa área. Agora, a Cris, o Léo e o Otávio fazem a mesma conversa, só que dessa vez sobre a nossa conferência aqui no Brasil. Os 3 vão comentar os temas mais importantes discutidos durante o evento e também vão falar da relação do próprio evento com a evolução do GAC. Esse episódio está gravado e irá ao ar em breve, vocês vão gostar, é muito legal. Além dele, já gravei mais um, que é surpresa, e pretendo gravar mais uns 2 ou 3 ainda para seguir nessa série sobre a 2ª Conferência ESA sobre o gerenciamento de áreas contaminadas. Bom, pessoal, no episódio de hoje eu converso com o geólogo Lucas Venciguerra.
O Lucas, como vocês vão ver, é jovem e tem uma atuação relativamente recente no GAC, trabalhando na COPF. Apesar da juventude, é um profissional extremamente competente, muito dedicado, curioso e que busca sempre um conhecimento mais avançado. Vocês vão perceber isso durante a nossa conversa. Vocês vão gostar de conhecê-lo e espero vocês vão também aprender um pouco com ele como eu aprendi. Fiquem agora com as palavras de Lucas Vence Guerra. Vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com mais um convidado ilustre, Lucas Vence Guerra. Lucas, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo aqui ao podcast. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem aí. Bora para um episódio bem bacana aí. Vamos lá, hoje, Lucas, a gente vai falar de coisas ligadas ao GAC, mas também de outras coisas, né? As suas indicações para nossas newsletters, para os nossos podcasts, são sempre pontuais, muito interessantes e fogem um pouco do lugar comum. Então a gente vai tentar explorar um pouco essas variações aí que você proporciona para a gente. Mas vamos começar do começo, Lucas. Onde o pequeno Lucas cresceu e o que levou o Lucas a fazer geologia? Bom, essa é uma história bacana. Eu cresci, né, nasci aqui em Santo André, lugar onde eu moro hoje, aqui na Grande São Paulo, né? Não tinha irmãos. Acho que a história é bem semelhante ao do aquele colega que falou do Rio Xingu, como que ele Sim, o chamava Marcelo. mesmo? Marcelo, é isso aí. Isso, é. Então, sempre gostei de assistir desenho, adorava comer, sempre fui meio gordinho assim, né? Estudava, né, de manhã e ficava com os meus avós. Eu morava em casa, né, ali na casa dos meus avós, então não tinha também com quem brincar na rua, porque morava uma subida e não tinha como brincar. Aqui era uma rua bem movimentada, então fui sempre tranquilo. Aí fui crescendo, né, foi passando o tempo. Eu lembro de um episódio interessante, quando a gente conseguiu TV a cabo aqui em casa, e eu vi aquelas chamadas daquela série The Universe, que é do Neil deGrasse Tyson. E aí tinha aqueles flashes lá de explosões de galáxias e essas coisas planetárias assim. E eu lembro que isso me marcou muito, né? Essa parte de ciência. E eu acho que era uma imagem muito bonita, né? Sim. Então eu ali devia ter uns 10 poucos anos assim. Eu achava aquilo fantástico. Brilhou os meus olhos. Então isso aí foi algo que me influenciou no meio do caminho. Aí fui seguindo, sempre quando pequeno, estudei em escola particular, tinha uns parentes aqui que eu tinha bolsa, então consegui estudar. Aí chegando ali perto do ensino médio, a escola ia até o Fundamental 2. Certo. Qual que é as opções, né? Que eu tinha ali naquele momento. Pensei em prestar ali a termomecânica, era uma escola bem conceituada ali, né? Mais para a área fabril, né? Mercado já de trabalho. Tinha a ETEC também. Sim, o Lauro Gomes aí, né? Então, aqui a de Santo André é a Júlio de Mesquita. Ah, tá certo, tá certo. O Lauro Gomes é São Bernardo, eu acho. Isso, exatamente. Então eu tava ali cogitando todas essas opções e acabei por prestar todas elas e passei para o ensino médio junto com o técnico em Química na Júlio de Mesquita. Certo. Por que foi o técnico em Química? A concorrência para ensino médio comum com o técnico em Química era menor. Assim, bom, eu vou mirar um que às vezes dá para estudar o dia inteiro, saio com curso técnico e talvez seja um pouco mais fácil de entrar, né? Certo. E aí deu certo, acabei passando, fiz o técnico em Química. Ali a gente tem bastante disciplina da Química, que tem a parte de inorgânicos, de orgânicos, a formação de cristais. Toda essa parte assim eu sempre me interessei, porque, novamente, era algo sempre muito bonito, né? Sim. Ali eu achei que eu tinha começado a pesquisar aqueles testes vocacionais e as matérias que eu gostava. Então, química, eu gostava, um pouquinho de física e um pouquinho de geografia. A parte da geografia física, não geopolítica, que isso aí eu já não me aventuro. Na minha cabeça, era isso que eu tava fazendo naquela época. Aí, beleza. Chegou ali na época do vestibular, já tinha entendido pra mim que naquela época eu já queria fazer geologia. Aí cheguei a prestar as universidades, né? A USP, a Unesp. Tinha um professor meu que me recomendou a Federal Rural do Rio de Janeiro. Fica lá em Seropédica. Sim. E aí, prestei todas elas. Vinha passar na Unesp e na do Rio de Janeiro,
Acabei optando pela Unesp, porque era mais perto, né? Certo. Embora seja em uns 200 quilômetros aqui de São Paulo, a do Rio era 500. Sim. Então, foi bom. Vou para mais perto. Aí, só que quando eu tava, recentemente, eu mudei de casa, aí eu tava vendo aquelas roupas antigas, né, encaixotando tudo, É, e aí eu encontrei aquela camiseta que a gente faz quando a gente se forma, o sei. pessoal assina tudo, né, e era uma camiseta do Fundamental. É, Tava escrito assim, Souza, que é o meu segundo sobrenome, né, seja um bom geólogo. E eu caramba. falei, caramba! Então, na verdade, eu fiz aquilo lá no Fundamental e não no ensino médio. É. Falei, puxa vida. Aí eu fiquei bem. Era o destino, assim, né? Era sua vontade já interna aí, né? Então, eu acho que a primeira profissão que eu escolhi, quando eu era bem menor, era ser cozinheiro. É. Depois, quando eu cresci um pouquinho, já, por algum motivo, essa série de pequenas influências Uhum. me levaram à geologia. E hoje eu sei que é uma área que eu gosto demais, tem infinitas aplicações, né? Sim. É aí que eu cheguei, né? Aí eu fui morar lá em Rio Claro, É, fiquei longe da família e foi uma experiência muito, muito legal. Pude morar em república, sim. morar sozinho, né? Diferente, né? De ficar aí em Santo André com um filho único e tal, e ser jogado numa república em Rio Claro só com um cara maluco, né? Com certeza, né? Como sempre. Não, eu brinco que morar em república é como se fosse aqueles casamentos arranjados, né? Porque primeiro você escolhe morar e depois você conhece e Isso. tenta gostar ou não, né? Às vezes não gosta, às vezes gosta. Sim. Mas é uma experiência muito legal, Sim. porque você se vê obrigado, se você não fizer, se você não estudar, se você não, né, não cozinhar, Isso. ninguém vai fazer pra você. Com Você vai certeza. viver à base de miojo, né, É isso aí. de coisa de micro-ondas. Mas era bom que você gostava de cozinhar, pelo visto, né? Você queria ser cozinheiro, então você gostava de cozinhar, então já era uma ajuda, né? Nossa, às vezes não sobrava tanto tempo quanto eu gostaria. Acho que a maioria dos cursos de geologia que eu conheço, eles são integrais. Sim. Lá a gente tinha um intervalinho, geralmente de 2 horas, entre a aula da manhã e da tarde. Aí a gente corria para casa, a gente se organizava ali os meninos para fazer, um faz um arroz, um feijão, Sei. compra ali uma mistura. E aí a gente conseguia fazer uma comidinha legal. E sim, ainda gosto bastante de cozinhar. É uma experiência que eu recomendo quem tiver em dúvida, assim, não quiser morar em outro lugar por morar em república. Às vezes você pode não se encontrar de primeira, eu mudei 2 vezes, mas depois que você se encontra em um lugar bacana, é uma experiência muito legal. Sim, com certeza. Eu morei bastante tempo também em República e é desse jeito que você falou, é confuso. É bem, bem curioso. Mas aí você está em Rio Claro, já está na geologia e gostando do curso, né? E lá, o que você brilhou seus olhos? Normalmente o pessoal gosta da mineração, né? Da geologia pura, da mineração, do petróleo. Poucos vão para a geologia de engenharia, ainda menos vão para a hidrogeologia. E você, o que você gostava mais ali? Bom, como eu fiz o técnico em química, Uhum. eu nunca deixei, na verdade, de gostar da química. Os meus pais me apoiavam, né? Apesar de ser uma universidade gratuita, você morar em outro lugar nunca vai ser, né, de graça. Sim, sim. Então, eles me ajudavam lá, só que eu falei assim, bom, não vai ser, né, suficiente, Sim. então vou correr atrás de fazer iniciação científica, atrás de bolsa, para dar um apoio. Então, no primeiro ano, eu fui trabalhar com mineralogia, pesquisar a propriedade de minerais, que ia Caramba. contribuir para um trabalhinho lá. Foi legal, foi bacana. Foi meio assim, chutado, porque tava meio às pressas. No primeiro ano, a gente não sabe muito o que fazer, então, se fosse algo muito elaborado, já ia ser difícil demais. E aí, no segundo ano em diante, eu fui trabalhar com geoquímica. Que é um professor que eu trabalhei até o TCC, desde o segundo ano até o TCC foi com ele, na área de geologia isotópica, né? Mexer com urânio. Caramba, Era o elemento que ele trabalhava com urânio, com radônio, com tório. Ele fazia bastante estudo nessa área. Então eu fui me inclinando bastante para a área de geoquímica. E é como você falou, tanto o curso de Rio Claro como os demais cursos, eles vão abordar muito aquilo que o mercado pede. Então, mineração,
até o próprio petróleo, era bem mais forte do que meio ambiente, essas coisas assim. A gente tem uma disciplina lá no último ano, que ela é obrigatória, que é a geologia ambiental. Certo. Aí ela vai abordar todos os ramos que existem, né, na geologia ambiental. E aí acabou sendo no ano da pandemia, 2020. E aí foi EAD. Acabou que a minha turma foi uma das que se deu melhor, porque no quinto ano você não tem tanto atividade de campo e tudo que você deveria ter aprendido já passou. Certo. O quinto ano é mais um fechamento, né, um estágio, um TCC. E aí foi nesse ano que eu vi algo perto do ambiental, que aí que eu fui ver o próprio GAC. Certo. No ano da pandemia, a gente lá na Unesp ficou acho que uns 5 meses sem aula, Sei. até se reestruturar a questão do EAD. Aí eu falei, bom, o que que eu vou fazer? Não tô aí já em vias de me formar, não, Uhum. não vou ficar parado, né? E aí fui pesquisando, nessa época também surgiu um monte de curso gratuito. Sim. Aí fui fazendo um aqui, um lá, nessa parte de meio ambiente. Porque apesar de a gente ver muito mineração e petróleo, Sim. não era algo que eu queria fazer. Sei. Porque acho que é bem destrutivo, é bem assim. Não é muito bem visto por alguns, Sim. embora necessário, né? Eu falei, acho que eu não quero contribuir para isso. Uhum. Então eu tava meio em dúvida, assim, né? Aí até que no quinto ano, e nesse ponto, a pandemia até que foi boa para mim. Você pôde ver isso, né? É isso, exatamente. As coisas ruins que ela trouxe, com Sim. certeza. Mas eu tive a oportunidade de estudar em Rio Claro, mas consegui um estágio aqui em Santo André. Aí que eu conheci, né, mesmo superficialmente, eu conheci alguma parte da área ambiental, e aí eu fui realmente mergulhar nesse campo aí de atuação. Ah, então foi só em 2020 que você ficou conhecendo o nosso gerenciamento de áreas contaminadas? Exatamente. Eu não tinha ideia do que era essa área, para você ver como é pouco explorado Sim, pois é. essa parte. Tem departamentos, inclusive, que trabalham na parte de remediação, Pois de é. estudo de bacia hidrográfica. Sim. Né? Como, né, que a gente não vem a conhecer se não for atrás. Pois é, isso aí mesmo. Se você não vai atrás, né, acaba não sabendo. E o negócio está do seu lado ali, né? Eu fui conhecer alguns departamentos depois, quando eu fui entrar na pós-graduação, nessa área de GAC, aí que eu descobri, falei, puxa vida, eu não sabia, isso aqui tava o tempo todo e eu nunca nem vi. É uma pena mesmo. Bom, daí você vem, você conhece dos cursos online, você entra no estágio e hoje você está inserido no mercado, né? Do GAC, você está na mesma consultoria que você fez estágio. E o que você acha hoje do GAC? Você poderia falar para os seus amigos que estão no quinto ano lá hoje na graduação da Unesp? Acho que existe muito mais do que só mineração e petróleo, né? Acho que é a primeira coisa. A gente se vê muito restrito no que trabalhar. A parte de geotecnia também é algo que tem muito a ver com o que a gente faz, tem Sim. muito estudo, né, que está envolvido. E eu acho que os geólogos, geólogas, têm muita atuação mesmo na parte do GAC. Eu acho que inicialmente ela foi dominada ou construída pelos engenheiros ambientais. Talvez tenha uma interface de químicos aí no meio também, mas acho que a gente tem muito a contribuir. Tem que ter uma visão muito tridimensional, um entendimento muito legal da geologia, do tipo de solo, das estruturas. Para que você consiga entender, é só você mudar o seu substrato. Na geologia, a gente procura muito pelo minério, né? Ou pelo próprio óleo, no caso do petróleo. Só que agora a gente vai mudar a nossa visão para o contaminante. Sim. Então, parte do entendimento, ele é bem significativo e acho que tá uma área aí vasta para a gente explorar junto com os nossos colegas, né? Sim. É interessante, Lucas, porque quando eu comecei nesse negócio, que em 2005, mais ou menos, era dominado totalmente pelos geólogos, e a origem do gerenciamento de áreas contaminadas no Brasil é de geólogos, embora o Rodrigo Cunha seja agrônomo, né, mas estava cercado por geólogos, e era sempre um entendimento de geólogo. O engenheiro ambiental tinha muito pouco. Só que com o início da primeira década dos anos 2000 ali, né, 2008, 2007, 2012, ficou muito bom para o geólogo no petróleo e na mineração. E aí os geólogos foram embora, foram ganhar mais grana, eu acho. E daí os engenheiros ambientais tomaram conta aqui.
Mas o geólogo é fundamental, né? Com certeza. Na nossa área, o geólogo é primordial, né? Sem dúvida. Uhum. Mas algo que eu acho bem bacana também é que mesmo se você pegar um cara do ambiental, um geólogo, não é suficiente. Sim, O que eu gosto também dessa área é a sim, interdisciplinariedade sim, sim. que é necessária, né? Então, você precisa saber muito de química, saber Sim, um pouco de biologia, de física, agronomia, sim, pedologia, né? Todas as vias que puder, a gente consegue encaixar e é bem importante. Eu acho isso bem legal. sim. Não é isso. E uma coisa que o engenheiro ambiental costumava levar uma certa vantagem é na parte da química, que normalmente a engenharia ambiental tem mais química do que a geologia, né? Mas no seu caso não, né? Você gosta de química, então você fez técnico em química, então você é um É, geólogo que gosta de química, é diferente já. porque se você parar para pensar, na química você vai chamar de carbonato de cálcio. Uhum, Na geologia você só vai dar um nome para esse mineral, né? Uma calcita, uhum. e no final das contas é a mesma coisa. Então, o desdobramento da química na geologia é grande, né? Então, As reações ocorrem quando vai na água, né? Acontece a reação ali, o pH mais ácido acontece isso, né? É isso mesmo, tá certo? sim, sim. Aí você vai formar ali um depósito ou não, vai formar uma condição, tal, favorável ou não. Então é muita química envolvida. Às vezes a gente só muda o nome, né? Sim, sim. Não, tá certo. Bom, daí você falou na sua pós que normalmente as pessoas que estão no GAC fazem a pós-graduação lá no SENAC, né? Gerenciamento de áreas contaminadas ou remediação. Alguns, um pouco menos, né? Um pouco menos gente faz o MBA da USP, que é um curso um pouco mais novo e tal. Mas você fez um terceiro curso, que é ainda mais novo, mas ainda assim parece ser interessante para a gente que está aqui de fora, né? Que é lá Uhum. da Unesp mesmo, né? Pós em recursos hídricos e gerenciamento de áreas contaminadas. As pessoas em geral não conhecem isso aí. Explica para as pessoas como é que esse curso é legal, não é? Ah, não, beleza. Bom, acho que o que você falou, tá, concordo 100%. Assim que eu fui avançando ali no estágio, já vinham uns murmurinhos assim, né? Ó, pós do Senac, lá o professor Marcos Tanaka Olha aí, sempre divulga bastante legal. conteúdo, né? Não, lê a DD 38, tal, vê lá. Aí eu já, né, fui realmente atrás. Realmente, o curso do Senac é muito bem consolidado. Acho que para qualquer um que você pergunte que tenha já um pouco de experiência, ou vai te recomendar, né? Ou vai falar, não, eu já fiz, é muito bom, realmente, né? E eu já tava com essa mentalidade, né? Vindo ali passar algum tempo de já ingressar. Aí, quando eu tava ali pertinho já da data de matrícula do curso, inclusive eu me matriculei, Uhum. recebi um e-mail lá no meu e-mail da Unesp dizendo que ia abrir um curso, Lato Sensu, que é aquele, como se fosse um mestrado profissional, né? Sim, sim, Bem como a especialização do Senac, sim. falando, né, tratando de recursos hídricos e gerenciamento de áreas contaminadas. Falei, puxa vida, né? O que eu vou fazer agora? Tenho esse aqui que já está muito bem consolidado, Uhum. já tem alguns anos, né? Ou esse, depois eu fui descobrir mais. É, Ele é a segunda vez que ele ocorre, foi feito alguns anos atrás, aí foram feitas algumas reformas, né, na estrutura do curso, então é uma nova primeira vez certo, certo. que tá tendo. Aí eu me deparei, né, o curso seria predominantemente, como tava ali na época da pandemia também, ele Uhum. começou no ano passado, a maioria é EAD, Certo, mas na medida que ficasse mais tranquilo a questão do isolamento, ele teria aulas presenciais, inclusive contando com as de práticas, né? certo. Só que ele é assim, Rio Claro, e eu morando aqui em Santo André. Sei, sei. Aí eu coloquei na balança, assim, né? Pesei uma coisa ou outra. E eu sou uma pessoa que eu conto muito que se você trabalha comigo, então eu sei o que você sabe e você Certo, vai saber o que eu sei. Basta, né? Que você me pergunte, a gente discute e tudo mais. certo. E eu fui muito nessa linha, pesei a questão financeira também, a questão de fazer o deslocamento lá para Rio Claro de vez em quando. E falei, eu vou me arriscar, vou voltar para onde eu me formei Certo. e vou trazer esse conhecimento novo, que vai ter uma visão inevitavelmente diferente do Sim, pessoal do Senac, mas que tende sempre a contribuir. sim. E aí eu arrisquei, fui, né? Tô finalizando já, final do ano já acaba. Tem a fase do TCC agora. E tem uma visão
um pouco diferente. Ele tem pessoas de fora também. Certo. O famoso Marco Ped, né? Opa, Tá lá sim, no sim, sim. curso, bem conhecido. Então tinha pessoas de referência, tinha o pessoal da academia também que trabalha bastante com a parte de contaminantes, de estudos. Teve gente do DAE, então Certo. eles trouxeram um pessoal bem selecionado de diferentes campos. E é claro, por ser uma primeira vez, uma segunda primeira vez, né? Sim. Eu fui cobaia, a Certo. nossa turma foi uma cobaia. Então, um ponto ou outro, assim, abordar mais isso, abordar mais aquilo. Mas eu acho que nenhum curso ele vai sair Ah, perfeito, com né? De certeza. primeira, ainda que tem alguns anos, um ponto ou outro sempre fica a desejar, Sim, sim. mas está sendo bem bacana, muito bacana mesmo. Ah, legal. Fala uma ou duas coisas aí que você viu lá a mais do que a gente vê no Senac. Porque você tem muitos amigos lá na consultoria, né, que fazem ou Uhum. fizeram o curso do Senac, então, embora você não faça, você sabe o que é tratado lá. O Sim. que não é tratado no Senac que você viu ali e recomenda para as pessoas? Ó, eu acho que um que é fato, eu tive a oportunidade de entrar dentro do laboratório de inorgânica e Uhum. de orgânica, ver como é que passa a amostra lá no ICP-MS, ver como é que passa a amostra no cromatógrafo, como que prepara o vial. Certo. E isso aí acho que é algo que eu sei que não tem, né? Mas é uma parte legal, porque a gente como consultor, né, até como analista e tudo mais, você para na porta do laboratório, né? Sim, sim, Então, sim. dali em diante você não sabe muito bem o que é feito. Então, tive essa oportunidade de ver como é que é por dentro do laboratório, como que é o processo, foi muito legal. Então, você sabendo, aí você tem o poder de questionar, né? Sim. Se a gente não conhece, fica algo muito nebuloso, assim, não sabe muito bem como é que é. Então, essa é uma parte bem legal que eu tive a oportunidade de conhecer. Acho que. Eu vi um equipamento que eu sei que o pessoal do Senac talvez não tenha visto, que é É. o famoso XRF. Sim, nós não vimos ele ao vivo, não, é verdade, tá certo. Não que seja algo uau, né? Mas eu tive a oportunidade até de manusear o Ah, que equipamento. legal. É um equipamento bem bacana, bem legal mesmo. Ele é tudo aquilo que ele parece ser. Uhum. Uma pistolinha ali bem simples, mas muito funcional, muito bacana de mexer. Acho que no geral os conhecimentos eles devem ser, né, Sim, muito parecidos, né? Uma visão ou outra que você pode ter de um professor, né, diferente. Mas é algo que. Aquilo que faltou, aquilo que ficou de menos, a gente corre atrás, né? sim, sim, Busca em claro. outros lugares. E uma coisa que dentro do seu gosto pela química e pela geologia, química, geoquímica, você me recomendou uma vez um texto, né, e uma série de artigos muito interessantes sobre um tipo de amostrador passivo, né, que é o DGT, né, vou fazer uma pronúncia meio estranha aqui, Diffusive Gradients in Thin Films, né, em filmes finos, né? Como é que é esse, Isso. esse dispositivo aí e para que ele serve originalmente e qual é o uso que a gente pode ter aqui no GAC, que provavelmente a maioria das pessoas que está nos ouvindo não conhece o tal do DGT. Esse foi o tema que eu escolhi. Né? Logo no início do curso, os coordenadores falaram assim: ó, pessoal, escolham o tema do TCC de vocês, arrumem um orientador. Porque se vocês deixarem para o final do curso, não vai dar tempo. Vocês trabalham, vocês vão ficar enrolados, vocês não vão conseguir. Então eu já fui atrás e procurei alguém que realmente trabalhasse com área contaminada de fato, Sim, para eu justamente ver algo o que eu posso aprender aqui e aplicar sim, diretamente, mesmo que eu entenda a teoria e tudo mais, eu queria muito aplicar. Então fui, pesquisei, até que eu cheguei nesse professor que eu trabalho hoje, que ele vê essa questão de biodisponibilidade e certo. especiação química. Então, de início, eu não sabia do que se tratava isso. Fui conhecer aos poucos e depois só, mais recentemente. E ele usava esse dispositivo aí para fazer essa análise de biodisponibilidade. Então, eu fui pesquisando adentro, já conversei com ele, fizemos uma série de reuniões. E o que ele faz? Esse dispositivinho assim, ele parece uma tampinha de garrafa que a gente monta com uma série de camadas Certo. e a gente vai colocar ele em imersão numa uma água que tenha, no mínimo, um fluxo, que seja pouco
ele costuma aplicar bastante em lagos, em regiões mais abertas. A água subterrânea tem as suas ressalvas, Certo. dá para usar, Certo. mas ele não costuma trabalhar muito. Então ele vai, essa questão do gel difusivo, ele vai captar a fração do metal que ele tá lábil, que seria disponível para reagir, né? Certo. Uma forma iônica que não esteja complexada ou ligada a algum outro elemento. Certo. Então ele vai captar, depois a gente vai tirar. Ele é como se fosse um passivo, né? Ele é um passivo porque a gente colocou na água, num lago. E aí depois no dia seguinte a gente foi tirar, a gente tem que fazer uns esqueminhas assim, né, para ele não afundar, nem para ele ficar muito perto da borda do lago. Então tem toda uma série de adaptações de campo assim que a gente tem que fazer. Certo. E aí ele vai captar essa parte que está disponível, né, a parte lábio, e aí depois a gente vai analisar em laboratório. Certo. Vamos supor então que a gente faça no nosso estudo, né? Vou coletar num lago Certo. para fazer alguma investigação. Vou coletar metais totais, vou coletar um metal filtrado ou dissolvido, né? Certo. Tem essa pequena diferença aí dos termos, né? E vou coletar o DGT. Certo. Então isso vai me direcionar aquilo que abaixo do dissolvido eu vou encontrar ainda substâncias que eu vou encontrar propriamente o que está dissolvido, mas os colóides também. Certo. Mas no DGT eu vou conseguir captar aquilo que efetivamente estaria disponível para algum peixe, ou então para o consumo humano. Uhum. E com isso você consegue casar, né, uma série de informações. Certo, certo. É uma técnica bem diferente. Acho que no GAC, aqui no Brasil, não é muito utilizada, ou pelo menos não ainda. Certo. Mas está sendo um trabalho bem bacana. Eu peguei uma área de estudo que é justamente umas áreas de mineração de argila. Certo. E é um polo cerâmico. Aí teve essa mineração de argila, as cavas elas foram exauridas, e aí o pessoal viu um buracão lá, cheio de água. O que eu vou fazer? Vou jogar efluente, né? Por que não? E efluente de cerâmica, tem todas aquelas resinas e tintas e todos aqueles problemas. E aí depois virou um pesqueiro Olha para aí. melhorar. Então, é um caso bem histórico aqui do interior de São Paulo. E a gente está fazendo essa análise justamente para ver, né? Será que o ambiente ali ele não foi favorável para precipitar? Ou tem algo solúvel ou não? Então, está Porque sendo um estudo bem poderia legal. analisar o contaminante, o metal, sei lá, dissolvido. Mas a sua pesquisa aponta que isso não basta. Porque Exato. pode estar o metal dissolvido, mas ainda não disponível para os peixes ou outros organismos aquáticos. É isso aí, né, Lucas? Exatamente isso daí. O que a gente acaba fazendo, né, com os metais? No pouco que eu vi na minha experiência. A gente restringe o uso e basta dizer que não pode consumir água subterrânea e tudo mais, e fica ali por vários anos, né, às vezes indefinitivamente. Então, essa técnica ela vai ajudar no seguinte: tem tantos lá ppm ou ppb de zinco na água, mas ele não está biodisponível. Certo. Ele está complexado de alguma forma, em que ele não, embora algum organismo ele consuma, ele não vai reagir, ele vai ser expelido e ele não tá oferecendo risco de fato. Certo. Então eu achei bem interessante, porque com essa questão de crise hídrica e tudo mais, até a ocupação de vários terrenos que hoje vai ficar desocupado, alguma hora a gente vai ter que fazer alguma coisa com essa água que não pode usar, né? Sim. Mas por outro lado, não pode ser um jeito do cara não fazer. Vou dar um exemplo grande, né? Brumadinho, Mariana, putz de uma lama e tá um monte de metais. Eu não precisa nem ser isso, pode ser o garimpo lá no Rio Xingu, como o Marcelo falou. Daí fala, pô, meu, você tá contaminando aqui, não pode, ô Vale, ô Samarco, vocês contaminaram o rio aqui e tal. Daí eles podem alegar, não, pera um pouquinho, não tá biodisponível, então nós não contaminamos nada, tá tudo certo. Como é que fica essa história? Não, realmente, eu concordo com você. Eu acho que fazer esse estudo pode abrir um precedente não muito legal. Inclusive, esse meu professor fez trabalhos nesses exemplos que você deu, lá em Brumadinho e tudo mais. É que lá nem tem como, né? O problema foi tão grande Sim, que... lógico. Isso aí é só um detalhezinho pequeno, né? Então, exatamente. E ali você vai ter inúmeras espécies químicas, né? Uhum. Mas, de fato, você abre um precedente. É lógico, a gente tem que sempre nos direcionar para o melhor caminho. Mas Claro, sempre vai claro. ter margem para...
o cara fazer um mau uso, né? Entendi. A culpa não é Exato. da técnica, é da pessoa que faz o mau uso. Exatamente. E uma outra coisa que você tem estudado, tem pelo menos viu no seu curso, que é interessante, é um software, né, que ajuda a fazer uma previsão, né? Vamos chamar de uma previsão geoquímica, que é o ETS 3D. Como é que funciona esse software e para que ele é aplicado, Lucas? Eu fui apresentado, né, ao ETS 3D lá no curso. É um programa desenvolvido pelo pessoal lá da Unesp, do LEBAC e do RAI, que é da parte de remediação e tudo mais. Certo, Ele vai funcionar bem semelhante ao famoso BioScreen. certo. Eu acho que o pessoal que já trabalhou algum tempinho no GAC conhece bastante. E eles vieram com essa proposta porque uma série de equação lá que o BioScreen usa, ela tá um pouco defasada. Sim, sim, sim. Alguns trabalhos que falam que ela usa algum tipo de cálculo lá que já está um pouco ultrapassado. E aí eles trouxeram uma equação nova, um pouco mais recente, adaptaram algumas coisas. Ele tem uma interface bem mais simples, bem mais amigável. Quem já mexeu no BioScreen sabe o quanto tem que ficar prestando atenção ali num fator ou outro, unidade, que se errar a unidade, Sim, vai sair tudo errado. Ele é bem bacana, ele consegue fazer umas projeções, ele vai ser um modelo analítico sim. para a parte de orgânicos também. Porque para modelar, e já modelar metais aí já é difícil, já é bem complicado. Uhum. Então ele vem para essa parte de orgânicos, que é o que o pessoal mais trabalha lá no LEBAC. É a parte de derivados de Sim, petróleo. sim, sim. Essa galera aí. Eu não tive a oportunidade ainda de usar de fato, mas eu vi em aula, muito legal. Ele tem até uma funçãozinha de você plotar os seus dados lá dos seus postos e tudo mais, Certo, e você fazer uma calibração. O Elias Teramoto, acho que sim. talvez você conheça Com ele. certeza, Ele é um dos grandes nomes da nossa área, né? Com certeza. Não, esse cara é muito fera. Além de a gente ter a aula junto, questionei ele várias vezes para perguntar realmente o que dava para usar esse programa. E ele foi mostrando, né? Às vezes a gente se prende a variar um parâmetro ou outro, quando na verdade a gente está usando muitos dados de referência que às vezes não se aplica, né, para a realidade Brasil, né, que dirá São Paulo, às vezes pode mudar muita coisa. Sim, sim, sim. Então, atentem-se a uma coisa ou outra, que às vezes você está mudando o parâmetro que não faz muito sentido, ou então, muda esse aqui, que esse aqui pode não corresponder à sua realidade. Então, recomendo para quem quer tentar uma nova abordagem além do BioScreen, que acho que mais vale, né, um bom entendimento dos dados do que a ferramenta, né? Então, se você tem bons dados e tudo mais, sabe como administrá-los, Sim, sim, sim. aí, né, você pode direcionar sua investigação, né? Não, com certeza é uma possibilidade importante para os nossos ouvintes aí procurarem uma alternativa ao BioScreen, mas como você falou, sempre o mais importante são os dados que você coloca, né? A ferramenta não faz milagre, né, Lucas? Sim, sim. Porque se você jogar dado ruim em qualquer programa, não vai dar Não, certo. não tem como, o programa não, né, não corrige Não para vai você, fazer né? milagre. Não, legal. Você, Lucas, tem contribuído bastante ali com a newsletter e com o podcast, e você, mais recentemente, me disse que tinha se tornado um colaborador aí, voluntário, né, uma espécie de redator do grupo chamado iGeológico, que eu, erradamente, achei que era o Instituto Geológico, né? Mas não é Instituto Geológico. Então, conta para o pessoal aí, Lucas, o que é o iGeológico e qual é o seu papel ali nesse grupo. Tem uma parte da geologia que ela é muito bonita, né? A gente gosta de ver paisagem, ver ali vulcões, ver muita coisa. E é algo que surpreende até quem não gosta de geologia, acha isso bonito e às vezes acaba gostando. E eu segui essa página nas redes sociais, esse iGeológico, e o que me surpreendia é que eles faziam umas publicações muito bonitas, assim, além de apresentar conceito, além de divulgar, né, fazer divulgação científica, Sim, eram sempre posts fenomenais, assim, parecia que o pessoal realmente gastava muito tempo para produzir um bom conteúdo. sim, Então eles fazem divulgação científica, certo. desde notícias relacionadas à geologia, como vamos comentar um pouco sobre aquíferos, um pouco sobre tipos de solo. Então, variados posts, né, publicações nas redes sociais, inclusive num blog deles também, para divulgar geociências.
Certo. Então esse é o objetivo maior deles. Aí eu vi uma publicação que estava buscando por redator voluntário. Certo. Bom, eu gosto de geologia, eu, inspirado em outros divulgadores de ciência, que eu nem preciso citar um nome aqui, né? Ele está me entrevistando agora. Eu vou também tratar de divulgar o que eu gosto. Acho que eu consigo ali remanejar meu dia a dia e contribuir. Aí entrei em contato com eles, a gente teve que fazer meio que uma publicaçãozinha, mandei lá, aí dali uns meses fui aprovado, falei, puxa, acho que eu vou ter que fazer agora, né? A ideia da iniciativa Uhum. foi eu e mais alguns colegas, né, fazer publicações e divulgar geociências Sim. com os temas que a gente tem mais feição, temas que a gente gosta, ou então temas que a gente está sendo demandado na atualidade, né? Então, recentemente teve algum de movimento de massa, que teve aquela questão do onde caiu os blocos, Sei, sei. Caramba, rapaz. aqueles blocos de quartzito lá em Sim, Minas Gerais, né? isso. Isso, então, importante é você abordar aquilo que ou que você gosta, né, que existe uma necessidade ou que o momento pede, né? Sim. Surgiu desse gosto, assim, né? Porque, como é um trabalho voluntário, você tem que fazer porque gosta, né? Ou Sim, porque sim. não existe outro sentido. Também acho muito legal falar um pouco do que a gente gosta para pessoas que ou que têm um mínimo de interesse, né? Ou que tenham muito interesse, né? Tem muita gente que gosta, é entusiasta, mas não é do assunto. Sim. Então a gente tá caminhando ainda. Daqui a pouco vai vir uns temas legais que eu tô ajudando a elaborar lá. Pô, legal, legal. Avisa a gente então, hein, Lucas? Pode deixar. Legal. Várias coisas você me recomenda. Uma delas eu achei particularmente interessante, né? Que você ouviu com bastante atenção aí. Eu ouvi rapidamente alguns episódios do podcast do Mano Brown, né? O podcast Mano a Mano. E você destacou dois episódios, um com Emicida e um com Siddhartha, que fala sobre um tema que a gente aborda mais na newsletter do que aqui no podcast, mas enfim, curiosamente, essa semana, o podcast que vai ao ar, que é da Yasmin, a gente fala um pouco desse tema, né? Que é o racismo ambiental. O que é o racismo ambiental e o que tem a ver o Mano Brown com o racismo ambiental, Lucas? Olha que pergunta capciosa. Bom, acho que o rap, o hip hop, eles vão trazer voz àqueles que não têm. E essa é uma frase que você, inevitavelmente, às vezes comenta, né, nos seus Sim, canais de divulgação. sim, O que isso tem a ver, né, com racismo ambiental? As cidades, né, elas são construídas, ele traz isso bastante principalmente no episódio do Emicida, elas vão sendo construídas, primeiro surge ali um centro, e aí vem os trabalhadores, vão surgindo nas bordas, sem tanta infraestrutura, sim, às vezes em lugar que é alagadiço, às vezes é em costa. Tem uma questão de aqueles que às vezes são pouco endinheirados, que têm uma situação mais humilde, eles são muito mais suscetíveis a estar num ambiente não saudável, né? Ou então perigoso sim. e nessa linha. Onde vai alagar, onde vai escorregar, onde vai desabar as coisas é sempre onde moram os mais pobres, né? Porque o mais rico escolheu o lugar melhor, né? Exatamente. Então, aquele que sofre de fato o risco do ambiente, ou ali da situação em que a cidade foi se desenvolvendo, não é aquele que tem uma boa residência, mora num lugar bom, né? É Sim. aquele que realmente não tem muita condição, às vezes não tem a instrução para ter ciência disso. E não tem alternativa, né? Exatamente, muitas vezes não tem muito o que fazer. Então, eu acho que o rap, o hip hop nessa linha, ele vem dar voz a essas pessoas que pouco tem, né? Pouco tem esse conhecimento, ou pouco tem esse alcance de dizer o que está acontecendo. Eu acho muito bacana o rap, o hip hop, eles trazem uma ideia muito reflexiva. Às vezes não é tão fácil de compreender, às vezes você tem que estar inserido ali no ambiente para você entender o que o cara está querendo dizer, mas trazer a reflexão de uma forma ou outra é algo que a gente precisa fazer, é algo que é muito bacana e é algo que eu gosto de fazer. Então, por isso que eu indiquei Sim. esses episódios aí, que o Mano Brown mesmo, você, a hora que você escuta ele falando, você amplia muito da visão que você Sim. tem dele mesmo. Então é bem legal. E no GAC, as pessoas submetidas ao risco,
existe o racismo ambiental, ou seja, os mais pobres, os mais vulneráveis são desproporcionalmente mais submetidos ao risco de uma área contaminada? Isso aí, eu acho que com certeza sim, mas eu também acho que muita gente que está imposta a risco, né, está suscetível, tendo ela dinheiro ou não, condição social ou não, ela não sabe. Sim. Muita gente que tem ciência do que está fazendo, onde mora, o dinheiro que tem, o condomínio onde você tá, mas não tem noção alguma do GAC. Aqueles famosos carros lá de condomínio, foi Sim. construído em cima de aterro, de posto de combustível, de indústria, não importa. Mas quando você pensa assim, superficialmente, aquele que tem menos condição de morar num lugar melhor, ele com certeza está muito mais exposto e pouco vai ter essa capacidade de saber ou então de escolher, né? Sim. Ah, sua residência foi construída ali num lugar contaminado, notadamente, todo mundo já tem noção disso, mas você não vai ter muita opção, né? Sim, sim. É algo bem crítico. Eu acho que esse é um assunto que a gente já conversou previamente, mas divulgar a questão do GAC, questão de áreas contaminadas e o que tudo isso que está envolvido é fundamental para que ninguém se exponha sozinho. Então, se ela tiver algum conhecimento, ela saiba o que fazer, né? No mínimo. A nossa comunicação, ou a comunicação do GAC, é falha, né? Você já me disse uma vez. O que você acha que é o principal problema e o que você acha que... Quais seriam alguns caminhos para a gente melhorar isso? Então, a gente faz relatório para o nosso cliente, Sim. em primeira instância, e se está seguindo a norma, se está correto, né, a gente vai fazer para o órgão ambiental. Só que o que leva até o próprio título de uma das etapas, né, a avaliação de risco à saúde humana. Então, eu quero saber se algum receptor está sendo exposto, né, a algum risco. Só que esse receptor, ele nunca vai saber, ele quase nunca vai saber, que a gente está fazendo esse estudo pensando nele. É isso mesmo. Olha que ponto, né? Então a gente pensa lá na residência que está a tantos metros da sua pluma, mas ele nunca vai saber que você está pensando nele. Sim. Até que ponto também, né? A gente precisa ser alarmista, precisa avisar, precisa colocar placa lá, ó, essa área é contaminada. Realmente, a gente precisa divulgar isso de alguma forma. Acho que as iniciativas de reciclagem, o pessoal tem muita ciência disso, né? Tem muitos meios de divulgar. A parte da defesa civil em área de encosta, eu sei também que o IPT faz bastante treinamento, faz bastante campanha. Mas e a nossa área? Cadê as iniciativas de educação ambiental para o que a gente faz? Porque é algo muito perigoso, mas é algo muito corriqueiro. Toda esquina que você passa tem um posto de combustível. Será que alguém que mora do lado tem noção do risco, né, que tá ali associado? Acha que é bom, que é ruim? A gente tem que encontrar, eu acho que precisamos fomentar um pouco disso. Os meios de divulgar, seja por meio do próprio órgão ambiental, por meio de prefeitura, é algo complicado. Assumo que não é algo fácil, mas que precisa ser feito, precisa ser discutido, isso com certeza. Legal. Realmente é uma coisa para a gente pensar. A gente está falando do receptor, né, nos nossos relatórios, mas o receptor não tem a menor ideia que nós estamos falando dele, né? E também não tem a menor ideia do que pode acontecer. É interessante isso, eu não tinha pensado nisso, mas é exatamente. É estranho, a gente tem que melhorar isso sim. No mínimo incomum, né? A gente fazer tanto pensando nas outras pessoas, pensando no bem-estar, na saúde que isso pode estar afetando, mas essas pessoas não estão sabendo disso, né? Talvez elas ficariam, pelo menos, contentes de saber que a gente está pensando nelas, mas eu acho que elas iam ficar assustadas se soubessem da situação. Tem que pesar bastante, né? Em como dizer, de que forma. Legal. Lucas, me fala uma coisa. Eu vi um programa de entrevistas outro dia que o apresentador falou uma coisa que eu pensei em trazer aqui para o nosso podcast também. Fala para mim uma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito para você e eu não fiz. Acho que eu posso trazer uma pessoa que não está aqui, mas que gostaria bastante. Quem é a Ariane Rodrigues? Isso. Então é uma boa pergunta, Lucas. Quem é a Ariane Rodrigues? Que participa bastante da nossa newsletter e tal. Bom, a Ariane, ela é minha namorada, né? E ela é bióloga, então até a gente estava conversando antes.
A gente debate muito sobre isso, toda a questão do GAC, laboratório. Ela é microbiologista, ela trabalha inclusive num laboratório que presta serviço para consultoria ambiental. Uhum. Então ela está bem inserida no meio, com uma visão diferente, uma visão do laboratório. Mas a gente discute bastante, a gente conversa bastante sobre o assunto. Ela adora, né, contribuir com as notícias. Sim. E ela fez TCC também na área de educação ambiental, então ela aprecia bastante. Fã sua também. Obrigado, Ariane. Obrigado por essa. Mas acho que quanto mais a gente agregar, né, entre o pessoal que o pessoal gosta de conversar sobre o assunto, eu acho que é super válido. Sim, sim. E ela me conta, né, que ela me contou já uma vez que assim que sai a newsletter ou que sai um episódio do podcast, ela e você debatem bastante sobre as notícias, sobre os desdobramentos, né? Então isso é uma coisa legal. É isso aí mesmo, Lucas? Às vezes a gente até fica contando lá, não, mas eu apareci, você não apareceu, tá? Tem um episódio que é interessante, que é aquilo lá que, por algum motivo, você me consagrou em colocar o meu nome em todas as newsletters possíveis. Foi uma boa ideia. Foi uma ideia tão boa que você aparece em todas agora. Então. E aí ela falou, depois que você fez isso aí, não tem como, eu não vou ganhar de você nunca mais. E é até bom comentar pro pessoal, porque eu já me deparei com outros colegas, eu cheguei assim numa roda de outros colegas já que passaram pela empresa onde eu tô hoje, e falou assim, não, já chegou lá o Lucas, não sai do podcast lá da newsletter do Tanaka, eu não sei o que ele fez, que o nome dele tá lá todo dia. Falei, eu trabalho, pô, eu contribuo, é por isso que meu nome não sai de lá. Toda semana eu mando um negócio, pô. Eu só falei pra ele assim, é interessante colocar um campinho lá, semelhante a outros podcasts ou vídeos que eu vejo, que se porventura surgir alguma errata ou algum comentário, aí você coloca lá, né? Foi nessa linha, né, que eu comentei com você. Sim, sim. E aí acabou ficando lá e o pessoal, não, mas como é que pode? Você agora todo dia tá lá? Não é possível. É legal que eles estão lendo também, então, né? Então, é um sinal de que se é pra ver isso, né? Então... Eu não sei, mas se está lendo o resto... Tomara que esteja, né? Não, é bem legal. A gente gosta bastante de contribuir. Sim, sim. Uma iniciativa muito legal mesmo. Legal, e é bom que mais gente faça isso, né? Que daí vai ficando mais rico, né? Um conteúdo mais rico. Que daí não fica só o que eu vejo, fica o que eu vejo mais o que todo mundo vê, né? A gente consegue aglutinar, isso eu acho bem legal. E sempre que eu vejo alguém que, tô procurando um trabalho, ou então que tem algum interesse, eu já logo mando o link e falo, segue esse canal aqui, leia essas notícias que ele manda semanalmente, que tanto informações, se você gostar do assunto, como vagas de emprego e tudo mais, você vai encontrar. Legal. Sempre dá certo. Que bom, que bom. Bom, Lucas, legal. Agora é sua vez de me fazer uma pergunta, se você quiser, né? Então, como eu perguntei muito para você, se você quiser, você pode fazer uma pergunta para mim agora. Eu vou perguntar o que eu vou dizer depois. Eu vou fugir um pouco do assunto, mas eu queria que você completasse uma frase, um bordão que todo mundo fala. Quem me conhece sabe que eu vou dizer uma resposta diferente. Se você pudesse dizer o que vem depois de o tempo você diria o quê? Olha, caramba, Lucas, é uma boa pergunta isso daí, é muito boa. Tem uma máxima que todo mundo fala, responde facilmente. Mas o que é pra você? Olha, o tempo é uma coisa que a gente fica correndo atrás, né? Então a gente fica correndo atrás e parece que a gente nunca tem o suficiente, né? Alguma coisa que a gente nunca tem o suficiente. Ao mesmo tempo, né? O tempo é elástico, né? Então, já a gente pode falar que quando está andando na velocidade da luz, o tempo não passa, né? Aquela história. Mas quando a gente está fazendo uma coisa mais prazerosa, o tempo voa, né? Tem também essa história. Mas eu não sei não, Lucas. Eu não sei como é que a gente pode... eu posso responder isso, mas eu sei de uma coisa. Eu sinto que o meu tempo eu não tenho o suficiente.
e eu quero fazer mais coisas, mas eu nunca tenho tempo. Né? Então, eu como já estou ficando velho, eu tô meio preocupado com isso. Mas vai lá, você como cara mais jovem, mais sábio, você tem uma resposta melhor, vai lá. Não, é que sempre a gente inevitavelmente acaba respondendo, né? Tempo é dinheiro. Ah, tá. Não tinha pensado nisso. Ainda bem, porque você já expandiu aí os seus horizontes e mandou uma resposta diferente. Mas o pessoal fala muito, né? O tempo é dinheiro, o tempo é dinheiro. Eu não sei se eu construí essa ideia ou se eu escutei de algum lugar, que tempo é vida, Uhum. acima de tudo. Então, o que você faz com ela, o quanto você dedica a uma coisa ou outra, aí, né, cabe a você. Mas imagino você no início que você não fazia isso por conta do dinheiro. Certo, Certo? Era contribuições, você fazia porque você gostava, sim, porque sentiu essa necessidade, e aí foi aumentando cada vez mais, hoje já virou algo maior. certo. Mas a gente acaba se movendo só por dinheiro, acho que passa a ser algo não tão agradável quanto era antes. Então, fazer o que gosta, dedicar a sua vida sem pensar tanto em dinheiro, embora ele seja importante, né, nos dias que a gente vive atualmente. Sim. Mas ter essa máxima de tempo é vida Uhum. é algo que eu tenho bem consolidado. Você tá certo, você tá certíssimo. Isso é bem reflexivo. Muito bom, gostei dessa, gostei dessa. Tempo é vida, é isso mesmo. E ao mesmo tempo a vida é o tempo, né? Então se você não acabou sua vida, acabou seu tempo, né? Então vai pra lá e vem pra cá também, né? A vida é o tempo. Tem aquele. Você chegou a assistir aquele filminho, não sei se você conhece, que é Quanto Tempo o Tempo Tem? Eu acho que não, mas essa aí é uma história infantil, né? Antiga lá, mas eu não me lembro direito desse É filme um que você está filme falando. da Monja Coen. Ah, tá. Monja Coen, sei quem é. É um filme bem reflexivo nessa questão do tempo também, porque é o que você falou, o tempo ele é no momento que você pensa, já passou. Sim, E o que passou não dá pra voltar atrás, aquilo que tá lá na frente não aconteceu ainda. Então é difícil você pegar o presente de fato, porque quando você pensa já foi. sim, Tem até a frase lá do Kung Fu Panda, que ele fala, o presente tem esse nome porque ele realmente, ele é um presente, né? Você tem essa vida que você tá ganhando agora, então é bom a gente aproveitar. É uma frase muito legal. Em filmes infantis tem muito pensamento sim, reflexivo, sim, sim, muito sim. bom, muito bom. Obrigado, Lucas. Isso foi realmente muito bom. Inesperado, me pegou aqui de surpresa, mas foi muito bom. Obrigado. Imagina. Lucas, é isso aí. Estamos chegando ao fim. Agora o podcast é seu. Você pode mandar mensagem para quem você quiser, pode dar os recados que você quiser. E é isso aí. Cantar, você que manda. Agora o podcast é seu. Eu queria dar uma visão positiva. Eu acho que, apesar de tantos acontecimentos ruins que a gente presencia e o futuro que a gente não sabe como vai ser, afinal de contas, cada vez mais a ciência ela tem sido desfalcada, talvez menosprezada em Sim, alguns pontos, né? Então, eu acho que tem que ter a visão positiva, otimista, de que a gente pode fazer dar certo. Até um tema que você levanta bastante, aquele decrescimento, sim, a gente mudar a nossa visão do nosso sistema atual é algo que a gente tem que fazer, retomar aquilo que era no início, não da mesma forma, porque no modo que a gente vive hoje, talvez não exista um futuro como era no início de civilização, sim, mas retomar aquelas ideias iniciais e pensar que a gente não precisa produzir e tudo mais. sim, Sair desse sistema caótico que a gente vive, ainda tem como, né? A gente consegue dar um jeito nisso, apesar de estar uma situação muito difícil, e que a gente precisa retomar um pouco da empatia. sim, Porque é fácil a gente pensar na nossa família, né, nos nossos colegas de trabalho, mas pensar que a nossa casa, ela é uma só, né? É o planeta Terra. sim, A gente precisa cuidar de todos nós ao mesmo tempo. Não adianta, vou cuidar só da minha cidade, da onde eu moro, até do meu país. Porque se um grande problema estourar num lugar só, ele vai afetar todos nós, né? E a gente tem que fazer isso não pensando na gente, geração atual, porque o que vai ficar é para os próximos. Então,
Vamos fazer dar certo. Acho que tem muita ciência boa sendo construída, muita ideia boa. E acho que a gente não pode perder a fé, não pode perder a empatia e o amor pelos outros. Sim. É algo que tá faltando ultimamente. Tem uma frase do Criolo, é um rapper brasileiro, que ele Sim. fala: arqueólogos, biólogos, geólogos, antropólogos, sejam parte dos nossos. Então, venham todas as ciências contribuir para que, como você mesmo diz, façamos um mundo melhor. Sim, sim. O Criolo tá certíssimo, tá certíssimo. E você também, Lucas. Muito bom. Obrigado, então, Lucas, por mais essa aqui. Muito legal. Imagina, eu agradeço. Se eu tô aqui é porque muita gente me apoiou, me deu muito suporte durante a minha caminhada e agradeço essa grandiosa oportunidade. Acho que está fazendo um belíssimo trabalho como divulgador de ciência e dessa área que a gente trabalha. Pô, legal, legal. Legal mesmo. E obrigado e agradeça também a Ariane, por favor. Oh, pode deixar. Muito obrigado. Valeu. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês também tenham gostado dessa nossa conversa. Agradeço demais ao Lucas pela generosidade, pela gentileza de sempre, de compartilhar conosco suas ideias, pensamentos, ações e de sua luta por um mundo melhor. Certamente aquela criança de Santo André tenha certeza agora que você se tornou um excelente geólogo. E esperamos que o tempo e a vida sejam generosos com você, e tanto um quanto o outro que sejam muito longos, para que você possa nos brindar com as excelentes contribuições para um mundo melhor. Agradeço mais uma vez a atenção de todas e todos vocês que nos ouviram. Aguardo suas críticas, sugestões, comentários, opiniões, etc. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil como patrocinadora Master, o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions como patrocinadores Ouro. Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando também por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Sigam a gente no YouTube, no Telegram, Facebook. Pois é, voltamos ao Facebook. Também no Instagram, assine a nossa newsletter é bem legal, todos os domingos a gente envia por e-mail para vocês e fiquem conectados conosco. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se/ECDambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.